Bom, galera, como eu já disse, o tema de hoje é liberdade da ira. E eu queria que a galera da produção aqui projetasse os nossos slides. E o nosso primeiro slide, ele vai mostrar justamente isso. E eu gostaria de trazer para vocês a imagem desse... Quem não conhece o Incrível Hulk? E quem não conhece a sua personalidade? Talvez, quando você pensa em ira e em raiva, não venha à sua cabeça outra imagem, outro personagem que não o Hulk. Porque ele é a raiva encarnada. Se você der uma olhada na história dele, eu fiz uma breve pesquisa, a origem do monstro, né, a origem do Incrível Hulk. E alguns acreditam que ele nasceu muito antes. Se você assistiu os primeiros filmes do Hulk, alguns filmes antigos, você vai ver que ele é um homem e desde criança o pai dele, que é um cientista, fez várias experiências com ele, mas ao mesmo tempo ele era uma criança que sofria abusos dentro de casa, era agredido, a mãe, então ele tinha um lar totalmente desestruturado. E alguns das pessoas que entendem, das pessoas que vivem nesse universo, que leem os quadrinhos, chegaram à teoria de que as experiências não criaram o Hulk, elas apenas libertaram o monstro que já havia dentro do Bruce Banner, que era fruto de tudo aquilo que ele passava. Então, o Hulk, na verdade, sempre existiu. E aquela exposição a raios gama apenas colocou para fora aquele monstro descontrolado, movido à ira, que é o Gigante Verde. Então, ele é esse personagem. O Hulk ele é a materialização, ele é a figura máxima de como as nossas emoções tiram de nós o controle. Perdemos o controle não só das nossas emoções, mas o Bruce Banner ele perde o controle do seu corpo. Ele não tem mais controle algum, ele se torna uma criatura com uma personalidade totalmente monstruosa, que se move por causa da ira e se alimenta com a ira, porque o Hulk, conforme ele vai ficando com mais raiva e com mais ira, ele começa a crescer, ele começa a ficar mais forte, e isso não tem limites. Não é à toa que ele é considerado um dos super-heróis mais poderosos. Nada pode pará-lo. E o Hulk surge trazendo perigo para tudo. Absolutamente tudo que está ao seu redor sofre perigo, está em constante perigo quando o Hulk está por perto, porque ele é movido pela ira. E existe uma cena icônica que expressa um pouco de quem é o Bruce Banner ou de quem é o Hulk. Produção, tá no gatilho? Manda ver aí. Dr. Banner. Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Estou sempre com raiva. É o primeiro filme dos Vingadores em que eles estão enfrentando o exército que o Loki chamou. E essa frase ficou icônica. Qual é o seu segredo? O segredo é que eu estou sempre, eu sou sempre raiva. Eu sou sempre ira. Um acidente transformou esse homem em uma manifestação de toda a ira, de toda a raiva e de todo o poder destrutivo que elas podem causar. Você viu um pouco disso. E se você viu a sequência dos filmes dos Vingadores, você sabe muito bem. Mas perceba, o Hulk, ou Bruce Banner, ele é fruto de um acidente. Toda aquela ira, toda aquela raiva que é capaz de destruir tudo, é fruto de um acidente que faz brotar de dentro dele um monstro. E quando nós estamos falando sobre ira, é muito parecido com aquilo que acontece com a gente. Nós não adquirimos superpoderes, graças a Deus, porque se o pessoal ficasse bravo e adquirisse superpoderes, esse mundo não ia durar muito. Mas quando nós somos dominados pela ira, isso é fruto de um acidente chamado queda, um acidente chamado
pecado que entrou dentro de nós, lá no Éden, Gênesis 3, quando o homem desobedece, quando o homem se rebela contra Deus, quando ele se coloca contra o Criador, algo muda dentro do homem, dentro de nós. Todo o potencial para fazer o bem que nós tínhamos, ele é comprometido. E um monstro raivoso agora reside dentro de cada um de nós. E ele não demora muito para aflorar. A queda está em Gênesis 3. Em Gênesis 4, a gente já tem um relato do primeiro assassinato. Caim mata o seu irmão Abel. E a história vai mostrar, no Gênesis 4 ainda, que a descendência de Caim é uma descendência marcada pela ira, marcada pela raiva, a ponto de um descendente dele, Lameque, ser considerado 7 vezes mais irado que ele, com mais raiva, a ponto de ser condenado 7 vezes mais. E isso mostra que o que aconteceu no Éden perverteu a nossa natureza em todas as dimensões, inclusive nas nossas emoções. E por isso, por vezes, nós somos o incrível Hulk. Nós deixamos que a ira, esse sentimento, que nós vamos ver um pouco mais, nos domine. E por vezes que ele fira, machuque as pessoas à nossa volta, destrua aquilo que nós temos, aquilo que nós acreditamos. Mas primeiro a gente gostaria de conceituar o que é a ira. Está no nosso primeiro slide. E é difícil você conceituar um sentimento. Basicamente, você tem que falar que é um sentimento agressivo diante da situação, é um sentimento explosivo, é uma coisa difícil de definir porque não é um sentimento tão primordial que não existe coisas que nós podemos conseguir comparar. Mas ele é um sentimento agressivo. Em segundo lugar, aqui, a gente pode ver que ele é um problema universal, ou seja, todas as pessoas, em alguma medida, sofrem com isso. Todos experimentam a ira, todos experimentam a raiva. Por mais bonzinho que você seja, por mais pacífico, em algum momento você vai manifestar raiva, e em algum momento você vai cair na pressão e vai manifestar a ira por alguma razão, sendo ela justa ou não, e a gente vai ver isso em sequência. Mas também a gente pode ver que ele é pessoal, justamente porque ele se manifesta diferente em cada pessoa. É uma coisa particular. As nossas emoções, elas não são lineares, elas não são padronizadas. E as nossas reações também não. Ou seja, a forma como eu lido com determinada questão é diferente do que com o Felipe, com o Moreno, com a Luane, que estão aqui trabalhando, vão lidar. A forma como eu fico com raiva, a forma como essas coisas me atingem, é diferente. Coisas que me provocam a ira podem não provocar você. E por isso ele é um problema que não apenas ele é universal no sentido de que ele abrange todas as pessoas, mas ele também é pessoal, porque ele se manifesta de forma particular em cada pessoa. E eu acho que você consegue entender isso. E talvez o grande problema é que muitas vezes ele é acompanhado por emoções pecaminosas e atitudes ou palavras que visam ferir o objeto da nossa ira. Então, quando nós estamos com raiva de alguém, muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso impulso é agir, falar alguma coisa para ferir essa pessoa que nos provocou. Som. Próxima coisa que a gente gostaria de falar, que é importante a gente definir, é o seguinte: ira é pecado? E a resposta já vem aí por completa. Não necessariamente. Por quê? Porque na perspectiva bíblica, a ira ela é uma reação, ou seja, ela é um sentimento do próprio Deus diante da injustiça e do pecado. Ou seja, a ira como apresentada na palavra de Deus, e obviamente a gente trazendo isso, como é que Deus sente, que é uma experiência diferente da nossa, a ira é um sentimento de justiça diante do mal. Então, existe o mal, existe a injustiça, e
quando você se depara com isso, ou quando Deus se depara com isso, o seu sentimento é de ira. E é óbvio, quando nós estamos falando em sentimentos, é importante a gente deixar claro que os nossos sentimentos, eles não são um padrão preciso para falar dos sentimentos de Deus. É aquilo que a gente chama de antropopatia, né? É quando a gente atribui sentimentos da experiência humana à experiência divina. Quando a palavra de Deus fala que Deus está irado, ou quando Deus se arrepende, ou demais coisas, não significa que Ele está tendo a mesma experiência que nós temos, mas significa que essa foi talvez a melhor palavra que o escritor, que é humano, encontrou dentro do nosso vocabulário humano para registrar uma experiência que acontece em Deus e que foi revelada por Ele. Então, deixando isso claro, nós podemos entender que a ira, como a palavra de Deus coloca, é um sentimento de Deus. Então, ele necessariamente não é pecado. Mas o que vai tornar a ira um pecado? A gente vai ver adiante. Mas, em um segundo momento, existe uma relação muito forte entre duas palavras que são muito mal interpretadas por nós: ira e vingança. Acontece que a palavra de Deus fala sobre esses dois sentimentos, ou esse sentimento e essa ação. E dá para a gente entender assim: a vingança é a retribuição do mal, é o exercício da justiça. É quando a ira deixa de ser um sentimento e se torna uma ação. E ali em cima a gente tem dois textos que vão exemplificar para a gente o que a gente está querendo falar. O texto de Efésios 4, versículo 26, que diz: irai-vos e não pequeis. Por isso nós podemos entender que a ira não é necessariamente um pecado. Enquanto ela possa nos provocar e ela potencialmente nos provoca a pecar, a ira em si, ela não é um pecado, diz Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. E também diz o texto: o Senhor, Deus vingador intervém. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos e os que merecem. Ou seja, a vingança, na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, ela é o exercício da justiça. E é diferente, e a gente vai entender no decorrer dessa mensagem, por que ela não é a mesma coisa aplicada a nós. Tanto ira quanto vingança, na perspectiva de Deus, são coisas boas, mas são coisas que nós não devemos nos apropriar, por razões que nós veremos adiante. Então aqui, a gente vai continuar, e eu vou conceituar agora quando que a ira não é pecado, para a gente ter alguma ideia. Bom, a ira não é pecado, primeiro, quando ela é fruto de uma percepção correta do mal verdadeiro. Quando existe uma infração à lei de Deus, uma ofensa à sua santidade. Ou seja, a ira ela não é pecado quando ela está centrada em Deus, naquilo que Deus propõe, não naquilo que nós sentimos. Ou seja, uma manifestação de ira, ela é legítima da parte de Deus e da nossa parte, quando nós vemos a palavra de Deus, a lei de Deus, a santidade de Deus sendo de alguma forma atingida. Basicamente isso. Em um segundo momento, ela não é pecado ainda, quando ela é seguida de autocontrole, quando ela não nos domina, quando ela não nos faz perder a cabeça e responder com vingança imediata. Mas aí a gente já pode começar a definir mais precisamente quando que a ira ela se torna um pecado. E isso vai de acordo com, primeiro, com as nossas motivações. Quando a ira está centrada na nossa pessoa. Quando o motivo da minha ira é uma justiça própria. Quando eu me sinto ofendido. Quando eu sou orgulhoso. Quando eu sou vaidoso. Quando o meu ego está inflado. E de alguma forma, alguém vem cortar a minha onda. Alguém vem fazer alguma coisa que eu não gosto. Alguém faz alguma coisa que, de certa forma, eu me sinto menosprezado. Então, essas motivações, a gente está falando aqui de um pecado por detrás do pecado. Nunca a ira em si, mas o fato de eu ser orgulhoso, de eu ser vaidoso. E por causa disso, quando eu vejo o meu orgulho ou a minha vaidade sendo feridos, eu me iro.
essa manifestação de ira se torna uma manifestação pecaminosa por causa do pecado que está por detrás disso. E um segundo momento, respondendo o segundo ponto de quando a ira não é pecado, quando acontece o descontrole, quando eu não controlo os meus sentimentos e eles se tornam ações. Isso fica muito claro, muito ilustrado, por exemplo, quando nós vemos aquele ato explosivo de Jesus diante dos cambistas, quando ele vai limpar o templo daquelas pessoas que estavam vendendo, que estavam mercadejando a religião, o templo ou o rito do sacrifício. Jesus toma uma atitude explosiva, mas ele está completamente comprometido com a glória de Deus e não com a sua própria vaidade. E ali, ele sendo o próprio Deus, tem totalmente o controle da situação. Então, o foco está sempre no combate desse nosso impulso pecaminoso, de querer sair agindo, de ter o nosso ego ferido e querer retribuir na mesma moeda. E quais são os problemas decorrentes disso? Eu anotei alguns aqui para a gente dar uma olhada. Bom, o primeiro é que quase sempre a ira está direcionada às pessoas que mais amamos, às pessoas que estão ao nosso redor. Amigos, familiares, irmãos da igreja. Quase sempre a ira está sendo direcionada para essas pessoas. Outro problema é que a ira, muitas vezes, ela se torna constante. A pessoa, ela vive enfurecida. E isso mostra que ela se tornou uma ferida aberta, uma ferida inflamada, e que precisa ser tratada, uma ferida da alma. Então, quando a ira ela se torna constante, ela não é mais um impulso, ela não é mais um sentimento passageiro, mas quando a pessoa ela começa a viver carregando essa ira, nós temos um grande problema, e talvez a personalidade dessa pessoa precisa ser tratada. Outro ponto é a ira como resposta à ira. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas vezes isso se torna um ciclo vicioso. Você responde com ira diante de uma reação ou diante de uma pessoa, e essa pessoa vai responder com você, e essa pessoa vai carregar isso que você trouxe para ela, para o próximo, para a primeira pessoa que pisar na bola, e cada um fica despejando o seu próprio lixo no próximo. Isso torna a ira um ciclo vicioso. Nós sempre estamos despejando o nosso lixo, a nossa ira, nas outras pessoas, e elas assim por diante vão despejar no próximo. Esse é um grande problema que torna uma cadeia sem fim de ira. Outro problema é que existe um potencial pecaminoso muito grande na ira. Ou seja, ela é a porta de entrada para pecados mais sérios. E se você já assistiu um noticiário policial, você pode ver que a grande maioria dos crimes cometidos, eles partem de momentos assim. Eles muitas vezes não são premeditados, mas eles partem de um impulso agressivo, um crime passional, uma briga que acaba em um assassinato, e isso mostra que a ira, quando extravasada, ela dá vazão, né? Ela é a porta de entrada para pecados ainda mais sérios, como, por exemplo, como uma agressão, como um próprio assassinato, como algo mais físico. Então, a ira, ela tem esse problema. E essa é uma das razões pelas quais ela precisa ser tratada. E o nosso escritor, Tiago, vai dizer na sua carta: meus amados irmãos, não tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? O que ele está falando? Ele está falando que as nossas manifestações de raiva, de descontentamento, elas não expressam aquilo que é da vontade de Deus.
a justiça de Deus, que Deus quer manifestar e que Deus manifesta. Então não cabe a nós, é isso que ele está falando, querer ser justiceiros, querer ser vingadores, porque diante da ira, a nossa ação ela nunca é adequada. Diante da ira, nós precisamos ter muito cuidado. E nós precisamos, mais que tudo, não fazer nada. É isso, é essa orientação. E isso vai ficar muito claro quando nós vamos ver como lidar com a ira. Um próximo passo. Nós já vimos como ela surgiu, o que ela é, que ela necessariamente não é um pecado, mas que ela tem um potencial muito grande para se tornar um pecado e nos trazer grandes problemas, romper com as nossas relações, arrebentar as pessoas à nossa volta, seja com agressões físicas ou verbais. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas aquilo que você fala pode ferir uma pessoa de forma muito mais severa do que se você agredi-la fisicamente. Palavras têm o potencial de provocar feridas que dificilmente são curadas. E uma pessoa pode carregar para o resto da vida dela a ferida causada por uma palavra que você proferiu em um momento de raiva, em um momento de ira. Por isso, nós precisamos ser libertos dos efeitos que a ira pode ter sobre a nossa vida. E aqui é o nosso próximo ponto. Como lidar com a ira? Como é que a gente faz com esse negócio aí? Bom, o primeiro passo que a gente encontra é reconhecer. Eu preciso reconhecer que, por vezes, eu me iro. Por vezes, eu estou com raiva. Em segundo momento, confessar, eu gosto muito do Salmo 139. Porque, em um certo momento, ele na verdade, ele começa falando que Deus sonda o coração dele. Sonda, Senhor, conhece o meu coração, de longe esquadra os meus pensamentos, sabes o meu andar, o meu levantar. E ele fala que Deus está em toda parte. E tem um momento que ele dá uma quebrada. Se você ler o Salmo 39, você vai ver que tem um momento que o autor ele está falando palavras bonitas e tal para Deus, mas ele vai falar que eu odeio os meus inimigos com ódio consumado. Aí você pensa, nossa, estava indo tão bem nessa oração aí, a música estava tão bonita. E agora ele está falando que ele odeia os inimigos com ódio consumado, ele está falando isso para Deus. E muitas vezes nós não falamos isso para Deus. Mas o salmista ele tem um entendimento que Deus sonda o coração dele de verdade, que ele não pode e ele não precisa esconder nada de Deus. Então ele vai falar, Senhor, eu odeio os meus inimigos. E o mais interessante é que depois ele vai falar, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você está entendendo o que ele está querendo dizer? Que ele odeia os inimigos dele, mas ele pede, Senhor, eu tenho esse sentimento. E eu quero entregar esse sentimento para você. Vê se há em mim algum caminho mau, sonda o meu coração, transforma quem eu sou. Se tem alguma coisa que não te agrada, joga fora. Guia-me pelo caminho eterno. É uma confissão maravilhosa do salmista. Ele se expõe, ele expõe a ira dele, a raiva dele diante de Deus, mas ele faz isso do jeito certo. Ele faz isso com sinceridade e pedindo, Senhor, se existe em mim algum sentimento que desagrada a Ti, tira de mim. Nós precisamos reconhecer que por vezes nós nos iramos, e mais, nós precisamos confessar isso diante de Deus. Mas também nós precisamos tomar atitudes práticas relacionadas à nossa pessoa. Nós precisamos identificar o gatilho da nossa ira, a raiz. O que me deixa irado? O que me faz explodir? O que me tira do eixo? O que me tira do sério? O que me faz explodir em raiva? O que está acontecendo? A gente precisa fazer esse autoexame. O que tem de errado dentro de mim? Ou o que acontece por aí que vai fazer com que eu ceda diante desse sentimento? Um próximo passo, e ele está ligado ao texto que a gente vai ler, não dê vazão, não
haja sobre o impulso da ira. E o último ponto, se livre dela o mais rápido possível. E olha o texto de Efésios de novo aí. E ele vai fazer todo sentido agora diante dessas afirmações, porque olha, o texto diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, dá para você se irar e não pecar, mas ele dá uma orientação imediata. Olha o que ele diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer é: se vocês se irarem, não pequem. Em seguida ele fala: se livrem imediatamente desse sentimento de ira. Não fiquem com ele. A ideia não se pôr o sol, que significa assim, ó, não vai dormir com esse sentimento com você. Se livra dele. E você se livrar de um sentimento de ira não é a mesma coisa que você guardar para você. Não é a mesma coisa que você engolir esse sentimento. Porque senão você está só colocando para dentro. E uma hora ele vai para fora. Uma hora você vai extravasar. E a próxima vez que essa pessoa ou que essa situação acontecer, você vai estourar. Você vai jogar, na verdade, tudo para fora. Você está só adiando aquilo que você já deveria ter se livrado. Essa é a recomendação do Senhor para nossos momentos de ira. Não pequem. Não fiquem com isso dentro de vocês. Se livrem imediatamente dessa ira. E o grande problema, né, ou a grande questão, é que a ira é um perigo constante para nós, cristãos em particular. Porque as nossas ações testemunham quem nós somos e o Deus que nós servimos. E se nós nos iramos, e se nós somos pessoas raivosas, e que nós promovemos discórdia, como nós podemos pregar e anunciar e falar que vivemos debaixo do reino do Deus que é o príncipe da paz? Você consegue entender isso? A ira, ele é um sentimento que existe, ele é real. Mas o que eu vou fazer com ele ou com ela, quando ela aparecer, determina se eu estou sendo um discípulo, se eu estou refletindo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida ou não. E como a gente já havia falado, quando nós extravasamos, quando nós colocamos a nossa ira em ações, ela adquire um outro nome, e nós chamamos de vingança. Existe um grande problema na vingança, e agora a gente vai ver qual é o problema da vingança. Qual é o grande problema quando a nossa ira, ela rompe com o sentimento e se torna ação. Romanos 12 vai dizer o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E a razão disso é que não há um justo, nem um sequer. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: nunca se vinguem. Nunca. Isso significa nunca. Por quê? Porque, como Tiago já havia falado, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus não é manifestada com os nossos impulsos raivosos. Muito pelo contrário. E a razão disso é porque nós não somos justos. Porque o nosso senso de justiça, ou a nossa capacidade de responder à injustiça, ela está comprometida pelo pecado, porque nós somos injustos. Nós não devemos exercer essa justiça retributiva, nós não devemos nos vingar. A vingança, em si, ela não é ruim.
ela é a manifestação de Deus para julgar o pecado, para julgar o mal. Mas quando nós, que somos pecadores, que somos injustos, assumimos e achamos que temos esse direito, nós estamos pecando. Porque não é um papel nosso, não é uma atribuição nossa. Nós não temos capacidade para isso. Não existem na palavra de Deus, não existe na palavra de Deus abertura para nós sermos justiceiros, para nós sermos vingadores, para nós sairmos aí fazendo justiça por conta própria. Para isso, Deus institui as autoridades. Ele vai deixar muito claro isso lá em Romanos capítulo 13. São instrumentos de Deus para promover a justiça. A nós cabe sermos fiéis e não extrapolarmos, e não tentarmos sair por aí nos vingando sobre coisas que acontecem conosco ou com os outros, porque a nossa justiça, a nossa ira, né, encarnada, ela não manifesta aquilo que Deus quer, porque nós somos injustos, é o que diz Romanos, versículo 3. E por isso que nós não devemos agir, porque nós fatalmente vamos produzir ainda mais injustiça e, consequentemente, vamos incorrer em erros e vamos pecar e vamos provocar a ira a outras pessoas com a nossa injustiça. Então, se você se sente injustiçado, saiba que a vingança é uma resposta de Deus, não sua. Porque se você for se vingar, se você for decidir retribuir aquilo que fizeram de errado com você, quando te ofenderam, quando de alguma forma prejudicaram você, você não tem condições para isso, e você vai falhar, e você vai ser injusto com essa pessoa, porque você não vai retribuir da forma como deve ser, e você vai estar pecando também. A grande resposta do céu que nos liberta de qualquer impulso promovido pela ira é a noção, é a verdade de que o mal e a justiça não ficam impunes diante de Deus. Porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, porque Ele julga parcialmente aqui e agora, e porque Ele julgará no último dia todas as coisas, e o inferno existe para isso. O inferno é o lugar onde Deus vai manifestar a sua ira contra o pecado, contra toda a maldade, mas também porque um dia Ele já julgou a pessoa de Cristo, e aqui nós nos encontramos. E esse é o Evangelho, que diante da realidade de que Deus se ira e vinga o pecado, não nos deixa desesperados, porque nós somos injustos, porque nós reconhecemos que Deus é justo, que Ele vinga o pecado, que Ele se ira diante do pecado, e o que o inferno existe para ser o lugar onde Ele despeja e manifesta a sua ira, mas que para os seus amados, eu e você, Ele já manifestou em Jesus. Por isso Jesus foi até a cruz, para receber o duro golpe da ira de Deus, que era destinado a mim e a você por causa dos nossos pecados, por causa da nossa violência, por causa do nosso orgulho, por causa das nossas injustiças, por todas as vezes que ofendemos o nosso próximo, que ofendemos a santidade de Deus. Nós somos libertos da ira na pessoa de Jesus. E isso fica muito claro quando nós olhamos para o texto de Efésios 2, versículo 3. E ele diz o seguinte: éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, mais uma adversativa, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões. E ele diz: pela graça, vocês são salvos. Eu gosto muito daquela imagem que foi projetada.
porque ela mostra uma realidade minha e sua. Quando mostra que Jesus se coloca no meio da ira de Deus, entre eu e você e a ira de Deus. Naquela cruz, ele vai receber o castigo, a ira de Deus, a ira santa de Deus, justa, contra o pecado, contra a maldade que eu e você havíamos cometido, que nós já cometemos e que nós ainda vamos cometer até o fim das nossas vidas. Jesus está lá sofrendo esse castigo no nosso lugar, porque Deus não deixa impune, Deus não deixa a injustiça permanecer. Então, nós somos livres da injustiça, porque um dia Cristo tomou sobre ele toda a nossa injustiça. Ele tomou sobre ele a ira que era destinada a nós, o castigo que era destinado a nós, de forma que ainda hoje, e principalmente hoje, nós não experimentamos mais da ira de Deus. Ela já foi derramada sobre Jesus. E ainda hoje nós podemos experimentar a libertação da ira por meio do Espírito de Jesus, que habita em nós. E que, como o salmista do Salmo 139 declara: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum impulso pecaminoso, algo que me tira do eixo, algo que me tira do controle e que me faz ser injusto, que me faz reproduzir uma agressividade, uma violência que nada tem a ver com a sua justiça. E transforma isso que está dentro de mim. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade de que estamos libertos da ira, da condenação, da vingança que pertenceria a Deus por causa dos nossos pecados, mas porque ainda hoje nós podemos aprender com Jesus, sermos transformados por um relacionamento com Ele, que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprender com Ele a viver de forma mansa e humilde. Não nos deixar ser controlados pelos nossos sentimentos. Tem uma frase que eu vi esses dias e eu queria encerrar com ela. E eu queria que você guardasse ela no seu coração, porque ela não se aplica apenas para a ira, mas para qualquer sentimento, para qualquer impulso que você possa ter, que possa ser incoerente com a nossa fé. E diz o seguinte: quando as suas emoções estiverem mal, mantenha as suas ações coerentes com a sua fé. Nós provamos que somos crentes quando nossas ações refletem nossas convicções e não as nossas emoções. Provamos que somos crentes quando as nossas ações, quando aquilo que fazemos, quando a nossa resposta diante das adversidades, das situações, elas refletem aquilo que nós acreditamos, não aquilo que nós sentimos. Nós não somos animais que agem por impulso. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos. E as nossas ações devem condizer com aquilo que nós confessamos, com aquilo que nós acreditamos. E se nós acreditamos de fato, que nós possamos viver essa realidade todos os dias da nossa vida. Que nós possamos falar com Deus, pedir que Ele sonde o nosso coração, avaliarmos as nossas vidas e nos vermos livres de qualquer impulso que nos faça pecar. Que a nossa ira, que vai surgir, esteja inteiramente sob controle e que ela nunca parta de uma ofensa particular, mas que o que nos ofenda, o que nos incomode, seja sempre aquilo que incomode o próprio Deus. Essa é a nossa oração, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês